Pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de história para o segundo ano. A gente vai falar sobre a Revolução Inglesa, o capítulo 6, Revolução Inglesa e a Revolução Industrial. Por ser pouco tempo, e a gente tem que dividir, para não ficar muito conteúdo, né? Daqui a pouco a gente vai ter avaliação bimestral. Então, assim, eu resolvi que a gente vai direto para o conteúdo da Revolução Industrial. Então, no livro de vocês, vai logo para a Revolução Industrial, vai pular essa questão da Revolução Inglesa. Só que para a gente começar aqui a explicar mais ou menos do que se trata o capítulo, a gente vai ter que voltar um pouco na Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, que ela é considerada uma revolução burguesa. Então, assim, a Revolução Inglesa, quais são as principais vantagens? O que ela conquista nessa revolução? É basicamente a burguesia querendo ter poderes políticos, né, poderes econômicos que ela já tem. A Inglaterra, a gente sabe que até hoje ela tem a monarquia, tem a rainha da Inglaterra, tem os príncipes, né, toda a realeza. Só que a realeza lá é figurativa, poderes políticos ela não tem. E é desse período antes da Revolução Industrial que a família real, com o processo do Big Wolf Rights, que é o rei reina, mas não governa, esse processo é uma conquista da Revolução Inglesa. Então, com isso, a Inglaterra sai na frente nesse processo de industrialização e vai direto para a Revolução Industrial. A sua Revolução Industrial, por que a Inglaterra sai na frente? Obviamente por questões de localização econômica, por ter passado para esse sistema de parlamentarismo. Ou seja, na Inglaterra não tem presidente, tem a monarquia, mas quem governa é o parlamentarismo. Então, com isso, esse parlamentarismo era ocupado justamente pela burguesia. Então, os burgueses vão ser os principais que vão orquestrar essa revolução. Então, assim, para essa revolução acontecer, o que tem como característica? O acúmulo de capitais. Então, a Inglaterra já era uma nação bem desenvolvida com essa questão financeira em 1760. Modernização da agricultura, ou seja, a Inglaterra ela foi fazendo no período de Revolução Inglesa, uma espécie de cercamento, expulsando as pessoas da zona rural e fazendo essas pessoas migrarem para a zona urbana, porque é na zona urbana onde vai acontecer as grandes industrializações. Então, a industrialização da Inglaterra, porque aí, se eu tiro todo mundo da zona rural e mando para a cidade, eu vou ter um processo de quê? De mão de obra farta e barata. Isso a Inglaterra tinha. Com o cercamento que ela fez, as pessoas tiveram que ir para a cidade e ocupar a cidade. E na cidade, um exemplo, a Revolução Industrial, a gente pode pegar aquele filme lá do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que ela é uma crítica ao processo de revolução industrial. Então, assim, e o indivíduo vai ser substituído pela máquina. Ou seja, a máquina, antes, quando o cara morava no interior da Inglaterra, ele fazia todos os processos da industrialização. Se ele era um artesão, ele fazia a peça completa. Agora, ele vai lá para a cidade, vai ser só mais uma mão de obra barata. Então, nesse sentido de ser mão de obra barata, porque ele vai vender sua força de trabalho muito barata, porque ele não sabe fazer todos os processos. Quando chega na cidade, ele vai ter que operar um TA mecânico, vai ter que saber operar uma máquina, na construção de máquinas a vapores, que é a grande tecnologia da primeira revolução inglesa. Então, com isso, assim, essa mão de obra barata e farta é algo que vai impactar bastante na questão da Inglaterra, ser essa pioneira no processo de industrialização. Matéria-prima, que a matéria-prima principal aí é o quê? Se é máquina a vapor, é carvão. E a Inglaterra tinha muito essa matéria-prima. E assim, o puritanismo, que é uma vertente protestante do puritanismo, que eles têm como ideia a ideia do trabalho, a ideia do evangelho ao trabalho, segundo o que fala o sociólogo Max Weber. Então, assim, e as máquinas industriais e o seu sistema fabril. O sistema fabril, se a gente pegar aqui e fazer uma contextualização com o futebol, os times como o Chelsea não era um time mais de elite, mas o Arsenal, o West Ham, alguns times da Inglaterra, eles nasceram, o Manchester United, eles nasceram a partir de uma fábrica. Era uma fábrica a qual viraram, esses times hoje são grandes potências mundiais. Então, assim, esse processo de industrialização da Inglaterra é um processo que se dá por essas características, por ela ter uma estrutura
social que já, naquele momento, favorecia para essa industrialização. Então, assim, o tear mecânico, a máquina a vapor, as locomotivas, tudo isso vai ser a peça motor da Revolução Industrial. E o trabalhador, como que era a vida do trabalhador na fábrica? O trabalhador, dentro da primeira Revolução Industrial, ele trabalha aí de 14 a 18 horas por dia. Muitas vezes em trabalho repetitivo. Isso aí que o Marx vai dizer, Karl Marx, que isso leva o indivíduo à alienação do trabalho. Porque ele não se encontra. Imagine o cara que ele fazia um trabalho manual, mas, um exemplo, ele fosse fazer esse pincel, ele faria esse pincel por completo. Por mais que ele leve o dia inteiro para fazer, mas ele era um artesão, ele trabalhava para ele. Se ele fizesse um pincel por dia, beleza. Eu sempre digo isso nas aulas. A maior mudança da Revolução Industrial é a nossa mudança com o tempo, ou seja, a mudança do tempo. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, eu não sou mais dono do meu tempo. Eu vendi o meu tempo para o dono da fábrica. Então, assim, eu estou lá na fábrica agora, eu produzi o pincel inteiro, agora eu estou numa fábrica que só produz tampa de pincel. Então, se eu só produzo tampa de pincel, então eu vou ficando alienado naquele trabalho repetitivo que eu não me encontro. Eu não sei que eu estou fazendo pincel. Eu posso nunca ter visto um pincel na minha vida e eu vou sempre reproduzindo só a tampa de pincel. Então, eu vou ficando alienado nesse sentido. É a crítica que o Marx faz ao processo de industrialização, e também a gente vê uma crítica muito clara a isso lá no filme do Charlie Chaplin, lá no Tempos Modernos, que ele fica só acochando parafuso. Então, assim, a vida na fábrica do trabalhador é dura. Imagine o cara trabalhar de 14 a 18 horas por dia, sem nenhum... Nesse tempo não existia leis trabalhistas. Crianças de até 7 anos de idade podiam trabalhar. A mulher e o homem era um salário só, não tinha, por exemplo, uma proteção ao salário individual da mulher. A mulher não tinha esse direito ainda. Se a mulher trabalhasse o marido, era um salário só. Se a mulher ficasse grávida, ela tinha algum auxílio? Não. Ela ficasse grávida, muitas vezes é comum você procurar a imagem da Revolução Industrial e as mulheres tendo um filho dentro da fábrica, na fábrica de tear. Então é uma relação de trabalho muito desumana. Então, por isso que as grandes teorias de trabalhadores nascem nesse período aí, do século 17 e 18 até o século 19, porque as condições de trabalho são muito ruins. Então, assim, e a vida desse trabalhador fora da fábrica também não é uma vida muito boa. Imagine, você trabalha de 14 a 18 horas, a qual, nesse processo de industrialização, você tem que morar na cidade, próximo à fábrica. As cidades vão se formar próximo às fábricas, e nesse processo, você não tem uma casa, você vai ter que pagar um aluguel de uma casa, por exemplo. Porque o processo de industrialização ele se deu e tem uma mão de obra farta. Se você não quiser aquele trabalho, tem quem queira. Então, não dá para você negociar nesse momento uma melhoria de salário, por exemplo. Então, assim, você trabalha 14 a 18 horas por dia e ganha um trabalho, um salário que mal dá para você se sustentar. Então, essa é a Revolução Industrial. Então, com isso vai ter muita revolta de trabalhadores. Uma que eu destaco aqui é o ludismo, que era um movimento operário, a qual os caras resolveram que, já que a gente não consegue frear a industrialização, nem ter a melhoria de trabalho, vamos quebrar as máquinas. Então, o movimento ludismo é quebrar as máquinas. Então, assim, a Revolução Industrial, ela se dá nesse processo, ou seja, de industrialização, muito lucro para a burguesia e um trabalho degradante para o trabalhador. Então, esse é o sentido da Revolução Industrial. Então, estudem. Vou passar uma pequena atividadezinha também para vocês fazerem nessa aula aqui. E, basicamente, o conteúdo de vocês, quando for lá na avaliação bimestral, vai ser esse da Revolução Industrial. Muito obrigado, até a próxima aula.